mais estruturadas, assim como nós elaboramos as aulas e os sermões. Por fim, meus irmãos, vamos continuar de onde paramos na última aula. E agora, eu quero colocar o terceiro elemento de culto aqui. Qual é a terceira área fundamental que deve estar presente num culto, para que nós tenhamos um culto que verdadeiramente agrade ao Senhor? O terceiro ponto é cultuar a Deus por meio de ver a palavra nas ordenanças. O que eu quero que você se lembre e perceba aqui é que tem uma palavra que sempre se repete: palavra. Ou seja, cultuar a Deus através da pregação da palavra, cultuar a Deus através da oração da palavra, cultuar a Deus por meio de ver a palavra nas ordenanças. A igreja, meus irmãos, ela foi encarregada de duas ordenanças bíblicas. Quem sabe me dizer quais são? Oi? Ceia e batismo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos esses princípios muito bem estabelecidos, e essas ordenanças que foram estabelecidas para a igreja foram estabelecidas pelo próprio Cristo. Vamos passar um tempinho estudando a respeito dessas duas ordenanças. Vamos entender um pouquinho melhor, porque há muita confusão com relação ao batismo e à ceia do Senhor. Obviamente, nós não temos tempo suficiente para nos debruçarmos sobre esse tema e detalharmos tudo o que estaria envolvido aqui, tanto no batismo, no ensinamento do batismo e também da ceia. Nós poderíamos gastar semanas, se não meses, estudando esses dois tópicos. Mas de uma maneira mais simplista, nós vamos cobrir um pouco desses conceitos, onde nós veremos o que é o batismo. O que é o batismo? Qual que é a compreensão que nós temos a respeito do batismo? Alguém poderia compartilhar? O que é o batismo? É um testemunho público do quê? Arrependimento. Exatamente. Se nós quiséssemos definir em poucas palavras o que é o batismo, o batismo ele é um testemunho público do arrependimento do pecado e é um ato de obediência ao Senhor. Um cristão, ele pode escolher não ser batizado, sim ou não? Por que não? Uma ordenança. Uma ordem é optativa? Quando você tem uma ordem, você pode escolher cumpri-la ou não? Se você não cumpre, você está em rebeldia, em desobediência. Agora eu pergunto, o batismo, ele é essencial para a salvação? Entendamos isso de forma muito clara. Porque nós temos um berço teológico, onde na maioria das vezes que nós viemos, como eu vim, de uma religião que ensinava que antes do batismo aquele bebezinho era um pagão. E ele precisava ser batizado para que, se algo acontecesse àquele bebê, ele pudesse ser salvo. Então havia uma compreensão errada de que o batismo ele era um meio de graça para a salvação. Então, sem dúvida, nós entendemos, o batismo não faz de você um cristão, mas o fato de você ter sido feito um cristão, você inevitavelmente será o quê? Batizado. Se você fizer um estudo nas Escrituras, você nunca vai encontrar alguém que teve o arrependimento e a fé, creu no Senhor Jesus Cristo, sem ser batizado. Não há nas Escrituras um crente que não tenha sido batizado e que, como consequência desse batismo, não tenha sido unido a uma igreja local. Simplesmente inexiste esse conceito. Então, sem dúvida, meus irmãos, o batismo, ele é importantíssimo. Por quê? Em primeiro lugar, o batismo é uma confissão pública de Cristo. Quando você se batiza, você está comunicando através daquele ato de que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não está sendo salvo naquele momento, mas você está comunicando que você foi salvo.
E por isso que nós entendemos que o batismo bíblico se dá por meio da imersão e não por meio de aspersão ou afusão, como muitas denominações o fazem. Na verdade, simplesmente em fazer um estudo da palavra baptizo, no original, você vai entender que é submergir. Então você não tem como submergir alguém aspergindo água, somente submergindo mesmo. Aspersão é jogar um pouquinho, a fusão é pegar uma jarrinha e jogar. Aí são coisas distintas. Então, nós entendemos que no ato do batismo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos identificando com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Significa que naquele momento nós estamos morrendo para o pecado e ressuscitando em novidade de vida. Por isso que um erro comunicava algo muito complicado teologicamente, era o que muitas vezes as igrejas o fazem, sem se atentar a detalhes, mas quando batiza alguém, imediatamente cantava: glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já, é o santo coro dando glória a Deus. Opa, o que você está comunicando quando você canta isso? Parece que agora aquela pessoa foi salva. Entende? São pequenas coisas que nós precisamos nos atentar para evitar a confusão. Você fala: não, mas pastor, eu já sei que não é assim. Mas existem pessoas que não sabem. Existem pessoas que vêm como visitantes num batismo e veem aquilo e naquela hora imaginam que aquele ato faz daquele indivíduo alguém que vai agora entrar no céu, salvo. Pode falar. Tempo estudando esse conceito, eu poderia gastar bastante tempo. Batismo infantil tem sido uma prática de igrejas, algumas delas queridas, cristãs, mas que, na minha visão, erram de forma vergonhosa batizando bebês. Não encontramos qualquer texto bíblico que dê respaldo ao batismo infantil. Qualquer batismo infantil só pode ser justificado por inferência e nunca por referência. É exatamente por crer que o batismo bíblico somente pode ser ministrado, primeiro, por imersão, segundo, somente para os crentes, que o batismo, nós entendemos, ele deve ser ministrado a alguém que já foi salvo. E aí sim ele é identificado com o povo de Deus. É exatamente por isso que nós somos batistas e não de uma outra denominação que ensina o contrário. É por isso que é muito complicado alguém que é batista a vida toda sair de uma igreja batista e ir para uma outra denominação que vai falar: não, aqui você precisa batizar os seus filhos. Eu teria muita dificuldade com isso. Exato. A Bíblia não prescreve, mais uma vez, a gente está indo em vertentes diferentes, mas eu posso responder essa pergunta. A Bíblia em nenhum lugar diz qual é a idade que uma pessoa precisa ser batizada. Na nossa classe de novos membros, eu tenho um artigo falando sobre isso, que aqui na Igreja Batista Nova Vida nós não batizamos crianças e nem adolescentes, e tem uma razão para isso. Muitas vezes eles não têm a capacidade de dar uma confissão de fé independente e confiável. Na maioria das vezes eles se batizam quando 12, 13 ou 14 anos, porque os amiguinhos todos decidiram entrar na classe, então eles todos entram na classe. Muitas vezes eles se batizam porque o pai e a mãe falou: e aí, você já fez 13 anos, você já fez 14 anos, está na hora de você ir lá se batizar, porque eles têm medo muitas vezes de depois eles não quererem. Então eles falam: vai lá, se batiza, porque daí pelo menos vai ter medo de ser disciplinado pela igreja ou alguma coisa assim. Então nós entendemos que esse papel não compete à igreja. O batismo deve ser ministrado a qualquer indivíduo que tenha a capacidade de dar uma confissão de fé confiável e independente, não influenciada por pais ou amigos ou coisas assim. Nós entendemos que essa fase pode chegar em idades completamente distintas para várias pessoas, mas nós precisamos pelo menos entender algo.
pelo menos definir algo. Então, como igreja, nós temos colocado que com 17 anos ele pode entrar na classe, porque ele vai ter um tempo de estudos ali até terminar. É rapidinho, né, Lívia? A classe é rapidinha. E logo depois que termina, com 18 anos, ele pode, então, se comprometer com a igreja de forma mais consciente do que simplesmente com 12 ou 13, como experiência que nós temos visto como igreja, que isso trouxe mais malefício do que benefício, tanto para a igreja quanto também para esses adolescentes. Mas a Bíblia não prescreve uma idade exata. É mais uma questão de elemento e forma. O elemento é o quê? O batismo. A forma, qual é a idade? É outra história. Oi? Também não tem. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós também não tem. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o batismo ele acontecia imediatamente após a salvação, mas era um contexto completamente diferente dos nossos dias. Eu acho que é uma questão muito sábia, uma igreja, antes de aceitar indivíduos como membro dela, que coloque uma classe, para que naquela classe eles possam expor toda a sua teologia, toda a sua compreensão das Escrituras, preparando e se certificando de que aquelas pessoas de fato entendem o Evangelho e estão prontas a se comprometer. Fazendo assim já dá problema. Imagina se alguém simplesmente chegasse amanhã e é batizado no outro dia. Então, sem dúvida, isso traria muitas dificuldades. E o ser salvo. Exato. E o ser salvo, naquele contexto, implicava em consequências que não era qualquer um que diria assim, não, agora eu vou seguir a Jesus. Uma pessoa que tivesse disposta a seguir a Jesus e ser batizado e se tornar um discípulo de Cristo, ele estava rompendo com tudo e com todos ao seu redor. Então precisava ser uma decisão muito convicta, muito bem estabelecida. E hoje, muitas vezes isso. E hoje em dia nós percebemos que a compreensão que se tem da religiosidade da igreja, do batismo e da membresia da igreja é completamente diferente daquela época. Mas, meus irmãos, então, a igreja ela deve cultuar a Deus através do cumprimento das ordenanças. E só para abrir um parênteses, quando nós estudarmos os fundamentos da fé, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos mais, tanto na doutrina, no ensinamento do batismo, quanto também da ceia do Senhor e tantos outros, porque esses são assuntos doutrinários, e a gente vai ter a oportunidade de gastar mais tempo se aprofundando neles, tá ok? Eu sei que você pode ter várias dúvidas, mas a gente vai fazer isso no tempo oportuno. Por ora, o batismo é, então, uma confissão pública da fé em Cristo, que evidencia à igreja e ao mundo que houve uma transformação radical no interior do crente. Além de ser essa confissão pública, o batismo também é um sermão visível. Por quê? Demonstra uma realidade espiritual da morte para o pecado, para a ressurreição em uma novidade de vida em Jesus Cristo. Então o batismo carrega isso e faz parte de elemento do culto. Segunda ordenança, além do batismo, é qual? A ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É um memorial da morte de Cristo. Um memorial da morte de Cristo. E assim como o batismo, a ceia do Senhor também é um sermão visível que ilustra uma realidade espiritual. Quando nós olhamos para essa questão da ceia do Senhor, existem várias interpretações incorretas a respeito do que ela é. Alguns a enxergam como um sacramento ou algo que confere graça de alguma forma. Nós entendemos que a ceia do Senhor não é uma vitamina para o crente, que vai fazer ele ficar mais energizado quando ele participa da ceia. Existem denominações que entendem dessa forma, que você vai participar da ceia e que na ceia existe uma presença espiritual e mística de Cristo naqueles elementos e que quando você faz uso desses elementos, você acaba tendo um certo empoderamento. Ok? Igrejas presbiterianas, por exemplo, elas vão um pouco nessa linha.
nós entendemos que a ceia é um memorial. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios 11 é um texto que nós sempre fazemos questão de ler quando nós celebramos a ceia do Senhor. É um texto onde Paulo está dando instruções para uma igreja que estava fazendo a aplicação da ceia de forma incorreta, e ele tem a intenção de corrigir essas falhas, e ele diz: porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês fazem o quê? Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que é a ceia do Senhor, então? Um memorial que anuncia, que proclama, que prega. Então, a ceia do Senhor, assim como o batismo, é uma pregação visível que ilustra uma realidade espiritual. Agora, mais do que isso, a ceia do Senhor não apenas retrata a morte de Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando disso, né? O corpo significa o quê? Quando Cristo, ele celebra a ceia, ele fala: esse pão é o quê? O meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerem em memória. Olha lá, ó, o conceito memorial. A ceia é um memorial. Vocês fazem isso, e quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos partindo o pão. Entre a congregação, nós estamos lembrando do corpo de Cristo através do pão, que foi moído na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando nós compartilhamos do cálice, nós estamos o quê? Mais uma vez, lembrando do sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário em memória de mim. No nosso caso, o nosso cálice é o suco de uva. Aí alguns começam a querer dizer, de maneira de chacota, porque existem denominações que usam de fato o vinho, que nós não temos o direito de mudar o elemento, quando na verdade mostram uma falta de compreensão dos próprios conceitos. Porque quando nós olhamos para o texto original, nós temos ali, quando fala a palavra vinho, é um termo chamado oinos. Oinos é vinho no grego. E quando nós olhamos uma parábola que Cristo faz, ele fala que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. O que é um vinho novo para aqueles que são especialistas em vinhos? Suco de uva, antes da fermentação, porque naqueles dias não existia uma fermentação que não fosse a fermentação natural. Então, o suco de uva naqueles dias era chamado de quê? De quê? Vinho. Então nós temos a liberdade de usá-lo. Além do mais, quando Cristo celebra a ceia do Senhor com os discípulos, com o seu povo reunido, qual era o dia que ele celebra a ceia? Ele estava celebrando o quê? A Páscoa. Qual era uma coisa que não podia estar presente nem na casa na festa da Páscoa? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, eles eram orientados a varrer a casa para ter certeza que não tivesse qualquer vestígio de fermento na casa. Por quê? Porque o fermento, quando nós olhamos no Novo Testamento também, ele retrata o pecado. Lembra? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Retire o fermento do meio de vós. Ou retire o pecado do meio de vocês. Então, quando nós olhamos na ceia do Senhor, sendo ministrada durante o período da Páscoa, qual provavelmente era o vinho que estava sendo apresentado ali? Um vinho com fermento, fermentado ou sem fermento? Você fala: pastor, nós não temos como saber. Eu concordo, não temos como saber exatamente qual era o tipo de vinho sendo oferecido ali. Mas, você se lembra quando Pedro tem uma visão de um lençol? E ali aparece para ele dezenas de animais, e animais que os judeus consideravam o quê? Impuros. E naquela visão Deus fala para ele fazer o quê? Vai lá, mata e come. Qual é a reação de Pedro? De forma alguma, Senhor. Eu sou judeu, eu não posso comer esses animais impuros. E Deus vai e ensina para ele que a impureza está no que está dentro.
não no que está fora. Mas você entende a reação de Pedro, por exemplo, quando foi mostrado a ele algo que ele sabia que não podia? Se aquele vinho fosse alcoólico, será que os próprios discípulos não dariam um pulo? Senhor, esse vinho... São pontos para nós pensarmos a respeito. Obviamente, não é o ponto nosso aqui querer falar a respeito do álcool ou não o uso do álcool. Se vocês quiserem, um dia a gente pode gastar tempo estudando sobre isso. Porém, aqui, trazendo para o conceito da ceia, não há nada errado nós usarmos suco de uva na ceia do Senhor. Dei toda essa volta para chegar nesse ponto. Não há nada errado nós fazermos uso do suco de uva para celebrarmos a ceia do Senhor. E nós não precisamos dizer, como às vezes a gente diz brincando, né? Esse suco representa o vinho, que representa o sangue. Não. Esse cálice representa o sangue de Cristo que foi vertido por nós. E nós devemos beber desse cálice todas as vezes que nós nos reunimos em memória de Cristo. Então, irmãos, a ceia do Senhor é uma proclamação do Evangelho, mas ela também é uma chamada à comunhão, porque mostra que nós somos um corpo em Cristo. A participação no pão, a participação no cálice, ilustra como o povo de Deus tem uma união e uma comunhão com Cristo pela fé. A participação coletiva dos elementos pelo povo de Deus também ilustra como o povo de Deus está igualmente unido. Assim como nós estamos unidos a Cristo, quando nós participamos da ceia, do mesmo pão, do mesmo cálice, nós estamos comunicando que nós somos unidos a Cristo e também uns com os outros. Então, quando nós nos reunimos como igreja, um elemento fundamental de culto é ver a palavra de Deus sendo pregada também através do batismo e da ceia, ou seja, das ordenanças. Pode voltar para o slide da aula, por favor? Sim, a ceia, ela toma esse sentido dessa nova aliança. Esse cálice é a nova aliança, que é firmada através do quê? Do sangue de Cristo. Então, o que ele está dizendo é que essa nova aliança, esse novo pacto, esse novo testamento começa na morte de Cristo. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo aquilo que nós lemos que está no Novo Testamento, na verdade, ainda pertence ao período do Velho Testamento. O Novo Testamento começa com o sacrifício de Cristo. E a ceia do Senhor aponta para esse memorial, aponta para essa realidade, onde os judeus, eles celebravam a Páscoa, testemunhando a libertação do Egito. Nós, cristãos, povo de Deus, celebramos a ceia do Senhor como sendo a nossa Páscoa, anunciando a libertação que nós tivemos do poder do pecado. Entende os conceitos? Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a morte, ressurreição de Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. Assim como eles faziam na celebração da Páscoa. Então, Cristo agora, ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Quarto elemento, meus irmãos. O quarto elemento fundamental do culto. Então, nós já vimos. Qual é o primeiro? Cultuar a Deus através da pregação da palavra. O segundo, cultuar a Deus através da oração da palavra. O terceiro, cultuar a Deus por meio de ver a palavra nas ordenanças. Quarto, cultuar a Deus por meio de cantar a palavra. Por meio de cantar a palavra. Eu disse para vocês que, infelizmente, muitas igrejas têm abandonado a pregação e colocado a música. Nós não podemos cometer o erro na mão contrária. Tirar a música e entender que ela é algo ruim em si mesma. Ela tem o seu lugar na adoração. O Senhor deseja ser adorado pelo seu povo
através dos cânticos. Mesmo que nós apontamos já aqui que a pregação da palavra, ela deve ter a primazia, ela deve estar acima e deve ser o mais importante que uma igreja faz quando ela se reúne. O culto congregacional não pode existir sem a presença de louvores. O louvor não pode ser minimizado. A Bíblia, ela instrui a igreja. A Bíblia, ela ensina a igreja que ela deve admoestar uns aos outros através do quê? De hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nós lemos Efésios 5,19, fica bem claro isso para nós. E cantar, meus irmãos, é um meio maravilhoso para nós expressarmos os nossos sentimentos a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu sou péssimo com as palavras. Eu não tenho muitas habilidades para fazer orações bonitas. Eu vejo pessoas que conseguem fazer isso com uma facilidade enorme, né? E muitas vezes, nas minhas orações, eu chego para o Senhor e eu não sei o que dizer, muitas vezes as palavras somem. Mas quantas vezes eu coloco uma música e canto aquela música como uma oração ao Senhor, e aquela música acaba se tornando um canal, como um meio de adoração ao Senhor através da oração também. Então é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos expressar os nossos sentimentos de alegria, de admiração, de louvor em relação a Cristo, através de grandes homens, homens e mulheres de Deus que têm essa habilidade com as palavras e fizeram composições maravilhosas, com letras maravilhosas. Portanto, um culto de adoração saudável inclui cânticos sinceros, fervorosos, espirituais, porém, cânticos fundamentados nas gloriosas verdades da palavra de Deus. Não músicas que você gosta por causa de seja lá qualquer outra coisa, mas músicas que são doutrinariamente ricas. Gente, não tem nada que ensina mais facilmente do que a música. A música é um instrumento pedagógico poderosíssimo. Se eu te ensino uma música, você sai com ela na sua mente colada, feito um chiclete. E você fica ruminando aquela letra. O catecismo que nós ensinamos para os nossos filhos, quando nós o fazemos ensinando por música, como nós temos feito, é muito mais fácil para eles assimilarem os conceitos. Sem dúvida, nós não podemos minimizar a necessidade e o poder da música para a igreja local. Mas nós devemos nos lembrar que a música que nós cantamos no culto a Deus é para Deus, não para você. Além disso, se o objetivo da igreja é glorificar a Cristo, então a música, os cânticos devem nos levar nessa direção. E aí entra no grande embate. Qual música? E meus irmãos, independentemente do estilo musical no culto, algumas perguntas precisam ser respondidas. Quais são elas? Primeiro, a letra. As letras dos nossos cânticos, elas são doutrinariamente sólidas, elas são centradas em Cristo, aquilo que cantamos tem respaldo da palavra de Deus, porque entenda, tem muita coisa que muito crente canta chorando por aí, que não tem respaldo da palavra de Deus. Segunda pergunta que nós devemos fazer: o estilo musical promove a participação corporativa entre os irmãos? O que eu quero dizer com isso? A música que a igreja canta deve ser congregacional. Existem músicas que são muito bonitas, mas que não dá para ser cantada no contexto de igreja,
porque não foram compostas para serem cânticos congregacionais. Então a música precisa promover a participação corporativa e não de um grupo de louvor que tem belas vozes, belos rostos, belas roupas, onde todo o foco fica colocado aqui e a congregação é quase uma plateia que vê a performance sendo apresentada por aquele grupo. Isso não é culto de adoração ao Senhor. O culto é congregacional, o cântico ele é congregacional. E em terceiro lugar, a maneira, a forma, o modo como nós cultuamos é reverente e santo. Não devemos prestar um culto a Deus de forma irreverente. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos essa irreverência no culto. Nos nossos dias, a igreja tem tentado cada vez mais ter uma adoração espontânea, natural, empolgante. E muitas vezes, para fazer e alcançar esses objetivos, eles pegam aquilo que o mundo usa, para quê? Para usar na igreja. Qual que é o problema com isso, meus irmãos? Nós pegamos aqueles elementos, aquelas luzes, aquela fumaça, aquela iluminação baixa, tudo aquilo que vocês já sabem que eu tenho ensinado e falado a respeito, e nós colocarmos tudo isso no culto, com as danças proféticas, os véus que giram para um lado para o outro, e todos esses artifícios que são colocados com uma pirotecnia doida. Qual que é o problema de nós fazermos uso disso? É que lá fora, os shows seculares usam exatamente isso para manipular os sentimentos das pessoas. Você fala, mas qual que é o problema com isso, pastor? A gente não pode usar aquilo que eles estão usando. Deixa eu contar uma ilustração para vocês, que não se aplica somente para o culto, mas em muitas áreas nas nossas vidas. Vamos imaginar, deixa eu perguntar, você serviria sopa num pinico? Vamos imaginar o seguinte, ó, todo mundo riu pelo absurdo que eu disse, né? Vamos imaginar o seguinte, você vai receber uma visita muito querida na sua casa. E essa visita ama sopa. E você faz uma sopa deliciosa. E quando essa família chega na sua casa, você vai lá no armário, você pega um pinico novinho. Não estou falando um pinico usado não, tá? Você pega um pinico novinho, você coloca na mesa para todas as pessoas, os participantes, e fala, eu vou servir a sopa para vocês. E você começa a colocar a sopa no pinico para as pessoas. Você faria algo assim? Por que não? Você não faria isso por causa do que o pinico representa. O que um pinico representa? Só dejetos. É pergunta retórica, gente. O que um pinico representa? Dejetos, sujeira, imundície. Não é um lugar para comer uma sopa. O que eu quero dizer com essa ilustração, meus irmãos? Nem tudo que nós não fazemos na nossa vida é porque é pecado, é porque não pode, mas é porque o que aquilo representa? Qual é a carga que aquilo traz? Então por que nós não temos aquela iluminação, aquele show, aquela fumaça, tudo aquilo? Aquilo está ligado ao quê? Nós não queremos servir sopa num pinico. E isso se aplica não só para o culto, mas para a sua festa de aniversário, para a sua festa de casamento, para tantos outros contextos na nossa vida. Você fala, mas pastor, é pecado? Não, não é pecado. Não é um conceito de pecado ou não pecado, mas o que isso representa? Quando você faz e quando você aplica e quando você começa a colocar em prática na sua vida ou no seu culto. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, o secularismo, muitas vezes, é o oposto à santidade. O culto nunca deve ser casual. A Escritura nos mostra como algumas pessoas morreram porque tentaram prestar um culto a Deus casual, aos seus termos, do seu jeito. Quando nós lemos Levítico capítulo 10, nós temos um exemplo muito claro. Nadab e Abiú.
Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós lemos um alerta que Paulo dá, dizendo que muitas pessoas estavam participando da ceia do Senhor de forma irreverente. E ele diz que muitas daquelas pessoas estavam dormindo, que é um eufemismo para morte. Muitas pessoas morreram por quê? Porque estavam participando da ceia do Senhor de forma irreverente, sem dar à ceia do Senhor o valor que ela merece. Cuidado ao prestar cultos a Deus sem a devida compreensão do que você está fazendo. Deus não aceita louvor do seu jeito, mas é do jeito dele. E por último, cultuar a Deus também deve ser por meio da comunhão em torno da palavra. Sabe qual era uma das principais atividades da igreja primitiva? Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam unânimes na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Comunhão, meus irmãos, não é optativo para a igreja, é imperativo. Você não pode escolher, eu quero ir para a igreja, mas eu não vou ter comunhão com ninguém. Se você tem essa compreensão, talvez você não entendeu o que é o evangelho da salvação. A comunhão bíblica, ministrada através do Espírito Santo no coração dos crentes, é o que nos une como um povo. E quando o Espírito Santo vive em você, ele desperta em você a necessidade, o desejo de estar em comunhão com o povo de Deus. Por que você acha que nós promovemos tantas atividades muitas vezes na Igreja Batista Nova Vida? Porque nós sabemos que vocês precisam ter comunhão. Eu, como pastor, entendo isso e eu promovo isso através dessas situações, como o piquenique. Porque é muito mais fácil eu fazer como muitos pastores por aí fazem, tá? Muitos pastores por aí fazem, não fazem nada. Não tem comunhão, não tem atividade, não tem acampamento, não tem piquenique, não tem nada. Por quê? Porque isso dá um trabalho miserável para mim. Tem muitos pastores que falam, eu não quero ter trabalho, então eu não vou promover nada disso. Mas por que eu não faço dessa forma? Porque eu saberia que eu estou negligenciando um elemento de culto, que é a comunhão. A reunião dos santos é um meio de edificação espiritual. Dessa forma, a comunhão espiritual é um meio de graça e a igreja local não pode negligenciá-la. Quando nós fazemos aniversário na igreja, você faz parte dessa igreja, venha. Piquenique, participe. Acampamento, participe. Quanto mais distante você ficar, mais você vai se esfriar e cedo ou tarde você vai sair. Cedo ou tarde, você vai sair da comunhão dos santos, porque você vai se esfriar. Por outro lado, quanto mais você participar, quanto mais você se juntar com o povo de Deus, aquela brasa no seu coração que estava começando a se apagar, se encosta com alguém que está queimando pelo Senhor, e inevitavelmente você começa também a ser influenciado, e você começa a queimar, e o seu fervor espiritual é trazido de volta, e a partir de então você começa a caminhar em comunhão com o povo de Deus. As igrejas precisam ser intencionais em reservar tempo adequado para que os seus membros tenham a oportunidade de cumprir as suas responsabilidades uns com os outros. É por isso que nós promovemos as atividades que nós fazemos. É por isso que temos pizza com os homens, encontros de mulheres, de jovens, a gente leva eles para um encerramento e nós gastamos lá um final de semana com eles. Para quê? Para estimular a comunhão. Mas comunhão não é importante. É um elemento de culto. Então é, sim, importante. Para concluirmos, embora haja outras atividades dentro da vida da igreja, pregar, orar, cantar, participar das ordenanças e ter comunhão são os elementos de cultos que devem guiar todo o restante da igreja. Não olhem para a comunhão,
para os eventos que nós promovemos como igreja como algo de segunda categoria e optativo. É fundamental para a adoração. É fundamental para que nós alcancemos o nosso objetivo como igreja. Não fique em casa. Não fique em casa. Não marque outras coisas nesses dias. Reserve na sua agenda. Mas pastor, eu não gosto, sabe, ir para um sítio, eu não gosto muito, tem muito calor, tem bicho. Bem-vindo ao clube. Eu também não, mas eu gosto de cada um que está lá. Eu amo cada um que estará lá. Eu não vou pelo lugar, eu vou pela comunhão, eu vou pelas pessoas. Quando você tem essa compreensão, você vai mudar tudo. É que você é muito egoísta. Esse é o problema. Você não entendeu o que é culto. Você não entendeu que faz parte do fundamento elementar do culto, a comunhão. Que Deus abençoe a sua palavra e a sua igreja. Nós estamos entrando de férias, mas em breve nós vamos voltar e nós vamos poder tratar sobre os princípios